E aí, pessoal, aqui a saída, ó, pouco público, porque 13 mil torcedores viram a vitória do Grêmio, uma vitória segura, uma vitória em cima das escolhas do técnico Renato Portaluppi. 2-0 ao natural contra o Atlético Paranaense. Vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Agora fique com MediaNet, internet de verdade e uma super promoção para você que só o canal do CCD tem. Você vai entrar na descrição do vídeo e vai se inscrever e ter internet 100% fibra ótica na sua casa. Não deixe de conhecer a MediaNet, não deixe de entender o que é internet de verdade, 600 mega, R$ 69,90, só porque você é aqui do canal do CCD por 3 meses. Então, MediaNet é a pedido. Gente, 2-0 no Atlético Paranaense. Por si só, esse é um grande resultado. O Atlético Paranaense é tido como um dos bons times desse Campeonato Brasileiro, ganhou na estreia por 4-0 e chegou aqui com pinta de grande time. Chegou aqui numa marra para ganhar do Grêmio. E o Grêmio sob desconfiança, que começou inclusive no número de pessoas na arena. 13 mil, pouco menos de 14 mil torcedores estiveram aqui para acompanhar a partida. E isso, de alguma maneira, é reflexo principalmente do jogo do Grêmio contra o Huachipato e também do que o Grêmio apresentou contra o Vasco da Gama na estreia. E a desconfiança era maior porque o Grêmio havia perdido jogadores. O Grêmio perdeu o Diego Costa, o Grêmio perdeu o Kahneman em razão daquela discussão sobre jogar ou não jogar. E essa relação fez com que tivéssemos aqui um risco muito grande do que o Grêmio poderia apresentar na partida. Pois o técnico Renato Portaluppi acabou fazendo algumas opções que geraram mas boas notícias para o Grêmio. A primeira delas, Gustavo Martins, um pedido do torcedor. Não jogou Rodrigo Eli, jogou Jeromel e ao seu lado Gustavo Martins, que hoje jogou mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. E foi melhor. E conseguiu fazer muito bem a sua função como zagueiro, apresentando o que o torcedor já pedia. Ele foi mais jogador do que o Rodrigo Eli. A lateral direita também é objeto de surpresa do Renato, porque ele optou pelo Fábio. O Grêmio que tinha em JP, o João Pedro, a opção principal, ele botou o Fábio desde o início. E o Fábio deu bom resultado. Fez um jogo de construção pelo lado direito, deu suporte ao Pavon e conseguiu, principalmente no primeiro tempo, boas ações ofensivas. No meio-campo, ele tirou o Duqueiroz, o PP estava fora por lesão, e botou o Dodi. E o Dodi dos três é o melhor. Por quê? Porque ele entrega força ao meio-campo. Ele entregou mais vitalidade ao meio. É verdade que ele não tem tanto a capacidade com a bola que tem o PP, que de alguma maneira o Duqueiroz pode ter também, mas ele entregou muito mais coração e muito mais pulmão ao meio-campo. Ele ficou mais centralizado, deu mais espaço ao Vija Sante, mas dentro dessa realidade, o que nós pudemos ver, o que nós conseguimos ver, foi um Grêmio que conseguiu, através dele, ser muito mais forte no meio-campo. Na frente dele jogou o Cristaldo, na direita jogou o Pavon, na esquerda jogou o Soteldo, que hoje foi muito melhor do que nos outros jogos, e na frente jogou JP Galvão, que, se é verdade, ainda enfrentou 1000 problemas do ponto de vista técnico, hoje foi muito importante taticamente. Coube a JP Galvão, quando o Grêmio não tinha bola, marcar os volantes, que a gente sabe que o Cristaldo tem mais dificuldade. E ele conseguiu fazer isso. Tanto fez que o melhor jogador do adversário, que é o Fernandinho, nunca conseguiu ter liberdade para virar um jogador que pudesse levar perigo ao Grêmio. A primeira etapa foi uma primeira etapa de um jogo muito parelho. O Grêmio com dificuldade, sem confiança, nervoso, um Atlético muito soberbo, assim, dono do jogo, mas perdeu oportunidades, teve 2 ou 3 chances, mas o Grêmio, na primeira oportunidade que teve, chegou ao gol. E a partir daí a confiança foi retomada pelo Grêmio e o jogo começou a ficar muito tranquilo. O Grêmio poderia, inclusive, no primeiro tempo ainda, ter feito o segundo gol. Não fez.
Na segunda etapa, o Grêmio voltou completamente dominante, não deu chances ao adversário, fez o segundo gol ainda cedo com o Soteldo e a partir do segundo gol perdeu, empilhou oportunidades. As individualidades do Grêmio funcionaram. Outra individualidade que é preciso destacar é o goleiro Marquezin, que fez hoje a melhor atuação com a camisa do Grêmio. O goleiro foi seguro, conseguiu dar tranquilidade aos zagueiros, conseguiu posicionar muito bem a organização defensiva a partir também da sua forma de conduzir, e nas intervenções, principalmente das bolas cruzadas para a área, foi sempre dominante. Sempre foi ele o jogador a sair e a dar tranquilidade. Os zagueiros acabaram, em razão disso, podendo jogar 2 passos à frente, e o Grêmio passou muito bem pelo teste, pelo risco que essa quarta-feira determinava. Era preciso ter tranquilidade, era preciso sair desse jogo fortalecido para o jogo de sábado aqui contra o Cuiabá e principalmente com relação ao jogo da terça-feira contra o Estudiantes, o jogo sim esse fundamental para o Grêmio na Copa Libertadores. O Grêmio não pode pensar em perder o jogo lá, e a gente sabe como é difícil, como é complicado fazer o enfrentamento contra o Estudiantes e uma decisão antecipada para o Grêmio na competição que a gente sabe que é a grande prioridade do clube, a Copa Libertadores, o Grêmio que é tricampeão da Libertadores. Através disso, o que nós podemos dizer hoje é que o Grêmio fez um jogo seguro, maduro, de um time que, se repetir essas atuações, vai ter muitas vitórias jogando dentro da arena. Precisa melhorar? Claro que sim. Tem defeitos? Claro que sim. Ninguém está discutindo. O Grêmio precisa de mais peças, o Grêmio precisa de mais jogadores, o Grêmio precisa de uma série de situações para tentar ser o protagonista que a gente sabe que pode ser. A partir dessas mudanças, eu tenho certeza que o Grêmio vai crescer, vai evoluir, e chegando novas peças, o Grêmio vai fazer um campeonato muito correto no Brasileirão e vai ter muitas vitórias para contar para o seu torcedor, que deixou o estádio aqui com um sorriso no rosto, porque viu um Grêmio se entregando, um Grêmio lutando e a evolução técnica de algumas de suas peças. Quando acontece isso, tudo é mais tranquilo. Aquela crítica e principalmente o medo que nós tínhamos com relação ao futuro do Campeonato Brasileiro, de alguma maneira hoje foi diminuído pelo crescimento de algumas peças. Hoje é o jogo das escolhas do Renato. O Renato conseguiu fazer essas escolhas, elas deram resultado e o Grêmio ganhou peças importantes a partir daí. Acho que Dodi dá uma força que o Grêmio não tinha no meio-campo e principalmente não se discute mais se joga Gustavo Martins ou Rodrigo Eli. Gustavo Martins entrou e deu conta do recado. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.